E aí, humanos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá bom? Sou o professor Aloilson Tavares e vamos dar continuidade aqui na multiplicação, combinado? De imediato, vamos conhecer aqui algumas palavras, tá bom? E o que acontece com essas palavras? Dobro significa quando eu multiplico um número por 2, ou seja, dobro significa duas vezes. Certo? Por exemplo, o dobro de 3 é a mesma coisa de 2 vezes 3. Então, o dobro de 3 é igual a 6. Certo? O dobro de um número é quando eu multiplico ele por 2. O triplo, certo? É quando eu multiplico um número 3 vezes. É 3 vezes um certo número. Por exemplo, o triplo de 5 é a mesma coisa de 3 vezes 5, que é igual a 15. Próximo, quádruplo. Quádruplo significa 4 vezes, tá bom? Que é a mesma coisa de multiplicar um número por 4, pode ser um número qualquer. 4 vezes 3, por exemplo, que é igual a 12. O quádruplo de 3 é igual a 12. Quíntuplo significa 5 vezes. Por exemplo, o quíntuplo de 4 é 5 vezes 4, que é igual a 20. Sextuplo. Sextuplo é a mesma coisa de um número multiplicado por 6. 6 vezes alguma coisa, né? Então, vamos supor que o sextuplo de 2 é a mesma coisa de 6 vezes 2, que é igual a 12. Séptuplo. Séptuplo é a mesma coisa de 7 vezes alguma coisa, tá bom? Suponhamos que eu queira saber o sétuplo de 10, por exemplo. É a mesma coisa de 7 vezes 10, que é igual a 70. O óctuplo. Óctuplo é a mesma coisa de multiplicar qualquer coisa por 8, certo? 8 vezes alguma coisa. E o óctuplo do 5, por exemplo, é a mesma coisa de 8 vezes 5, que é igual a 40. Nônuplo é a mesma coisa de 9 vezes alguma coisa, certo? E aí suponhamos aqui que seja 9 vezes 3. O nônuplo de 3, né? Que é a mesma coisa de 27. E o décuplo é a mesma coisa de multiplicar um número por 10. É 10 vezes alguma coisa. Ou seja, o décuplo de 5 é a mesma coisa de 10 vezes 5, que é igual a 50. Tá bom? Então, quando eu multiplico qualquer que seja um número por 2, eu estou fazendo o dobro desse número. Qualquer número que eu multiplique por 3, eu vou encontrar o triplo desse número. Da mesma forma, quando eu multiplico um número por 4, eu estou encontrando o quádruplo. Por 5, que significa quíntuplo. Se eu tenho o sextuplo de um número, estou multiplicando ele por 6. O septo de um número significa dizer que eu estou multiplicando um número por 7. E assim, da mesma forma como o óctuplo, que significa 8 vezes, nônuplo 9 vezes e décuplo 10 vezes. Até agora, nós vimos apenas multiplicações por um algarismo, tá certo? E a partir de hoje nós vamos conhecer como se dá a multiplicação quando o meu multiplicando, que é aquele fator que se posiciona embaixo, certo? Possui 2 ou 3 algarismos. Vamos ver um exemplo. Luciana comprou um celular que terá que pagar em 12 vezes de R$ 189. Qual o preço total do celular? Pois bem, se o celular será pago em 12 vezes e cada parcela custa R$ 189, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 12 vezes 189, certo? E como faremos isso, professor? Trouxe aqui um quadro, certo? Vocês conhecem muito bem esse quadro, chamado de quadro de ordens, tá bom? Que aqui está posicionado nessa coluna
são as unidades. Aqui temos as dezenas, centenas. Eu coloquei aqui só um M, mas vocês sabem que é as unidades de milhares, certo? Estão lembrados que a multiplicação que temos que fazer é 12 vezes o 189? Pois bem, essa aqui é a nossa sentença. E aí vamos armar nossa sentença no nosso quadro de ordens, certo? Vou pegar meu maior número, que é o 189. Como vocês são conhecedores, temos sempre que posicionar o meu maior número no fator de cima, que é o meu fator multiplicador. Então, eu tenho 9 unidades, 8 dezenas e apenas uma centena. Posicionado o nosso número, certo? O nosso 189 no fator de cima, fator multiplicador. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou posicionar o número 12, certo? E aí ele vai estar posicionado no fator multiplicando. E aí eu tenho 2 unidades, uma dezena. Vocês sabem muito bem organizar isso aqui. Fator multiplicando. Pois bem, vou colocar aqui só um X para representar a nossa multiplicação. O que é que vai acontecer? Eu tenho 2 algarismos, tá certo? No meu fator multiplicando, que é uma situação que não tínhamos vistos ainda. E aí vai se dar mais ou menos pela mesma maneira que vimos anteriormente, certo? Mas temos um detalhe. O meu 2 vai multiplicar todos os algarismos do meu número maior, certo? Do meu número de cima. 2 vezes 9 dá quanto? 18. Não posso colocar completo, vocês sabem disso. Repetimos o 8 aqui embaixo e levamos a reserva lá para cima. 1. Certo? Agora o meu 2 vai multiplicar o 8. 2 vezes 8, 16. Com 1 que foi 17. 7 e vai o 1 lá para meu outro algarismo. Continuando. O meu 2 agora vai multiplicar o 1. 2 vezes 1, 2. Com a reserva que eu levei, 3. O que é que vai acontecer agora? Nós temos que multiplicar esse meu número 1. Certo? Temos que multiplicar o número 1 por todos os algarismos que estão no número de cima. 1 vai multiplicar o 9, depois 1 vai multiplicar o 8 e 1 vai multiplicar também o 1 lá da ordem das centenas. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Sabendo que o meu 1 vai começar multiplicando 9, vou fazer aqui de verde para ver se a gente consegue compreender. 1 vezes 9, 9. Detalhe, eu não posso colocar o meu 9, o resultado dessa minha multiplicação aqui, na ordem das unidades. Tá bom? Por quê? Porque quem está multiplicando aqui é o 1. E o meu 1 ele está na ordem das dezenas. Então, o resultado vai ficar na ordem das dezenas. 1 vezes 9, 9. Agora, o meu 1 vai multiplicar o 8. Certo? 1 vezes 8, 8. Sempre eu vou posicionar os números à esquerda, tá bom? Agora, eu vou multiplicar o 1 vezes o 1, certo? E aí estamos finalizando a multiplicação do 1 pelos 3 algarismos de cima. 1 vezes 1, 1. Agora, o que é que vai acontecer? Observe. Aqui estão meus resultados das minhas multiplicações, certo? Aqui nós vamos fazer uma adição. Vamos somar essas minhas duas parcelas, certo? Então, aqui agora eu tenho duas parcelas. Vou colocar aqui o sinalzinho de mais, porque eu estarei somando as minhas parcelas. E vamos dar continuidade. Tem alguém para somar com o 8 aqui? Não, né? É como se eu tivesse um 0 aqui. Eu posso acrescentar um 0 aqui para que eu não me confunda. 8 mais 0, 8. 7 mais 9, 16. 6 e levo 1 lá para cima do 3.
A gente esquece isso aqui, certo? Esquecemos a parte de cima e fazemos uma soma normalmente aqui, como nós já sabemos. 3 mais 1, que foi 4. 4 mais 8, 12. 2 e levo 1. 1 da reserva com o que já temos. 2. Voltando agora para a questão, eu quero saber o preço total do celular, não é isso? Nós fizemos a multiplicação de 12 vezes R$189, não é isso? E encontramos 2.268. Ou seja, o preço total do celular custa R$2.268. Agora vamos a um exemplo, certo? Que eu tenho dois números e cada um dos dois números possui 3 algarismos, certo? 264 vezes 195. Primeiro passo é organizá-los eles no quadrozinho de ordens que temos aqui. Colocando o maior número em cima, 264. Menor número embaixo, 195. Agora vamos fazer a multiplicação entre eles. Lembrando que cada algarismo daqui de baixo vai multiplicar os 3 algarismos do número acima, certo? Iniciando. 5 vezes 4, 20. 0. E vai o 2 lá para cima do 6. 5 vezes 6, 30. Com mais 2, 32. 2 e vai 3. 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 13. Agora sim eu posso colocar o 13 completo. Certo? Agora, o meu 5 já foi multiplicado. Agora, o meu 5 já multiplicou todos os 3 algarismos lá de cima. Agora quem vai multiplicar o número 9, algarismo 9, certo? Ele vai multiplicar o 4, depois vai multiplicar o 6 e depois vai multiplicar o 2. Vamos ver como é que fica. 9 vezes 4, certo? Dá 36. 6 e vai 3. Eu vou colocar aqui de cor diferente para a gente não se enganar com a reserva, certo? Lembrando que eu não posso colocar na ordem das unidades. Agora, 9 vezes 6, 54. Mais 3, 57. 7. E vai o 5 para cima do 2. Lembrando sempre que temos que colocar o número ao lado esquerdo. Continuando, já multiplicamos o 9 por 4, o 9 por 6. Agora falta o 9 por 2. 9 vezes 2, 18. Certo? Mais o 5 que foi 23. Coloco aqui o 23 completo. Agora vamos multiplicar o número 1. Tá bom? Sempre lembrando que ele vai multiplicar todos os algarismos do número acima. Iniciando. 1 vezes o 4, que dá igual a 4. Eu não posso colocar na ordem das unidades. Não posso colocar na ordem das dezenas. Eu só posso colocar na ordem das centenas. Por quê? Porque o meu 1 que está multiplicando está na ordem das centenas. Certo? Então, 1 vezes 4, 4. Ordenzinha das centenas. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Certo? Agora, se vocês observarem, nós temos 3 parcelas, certo? E essas minhas 3 parcelas nós vamos ter que somar para poder encontrar o resultado final. Colocando o sinalzinho aqui de mais. Já falei que nós podemos completar aqui a ordem das unidades com 0, certo? E a ordem das dezenas, nesse caso aqui, também com 0. Vamos lá. 0 mais 0 mais 0. 0. 2 mais 6, 8. 8 mais 0, 8. 3 mais 7, 10. 10 mais 4, 14. 4. E levamos o 1 lá para cima. Lembrando que a gente esquece a parte aqui da multiplicação. Só nos interessa a parte da soma aqui agora, tá bom? 1 mais 1, 2.
2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 1 e vai o 1 lá para cima. 1 mais 2, 3. 3 mais o 2, 5. 264 vezes 195 é igual a 51.480. Obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima aula.